que é um fenômeno quântico? O fenômeno quântico a gente assim, vou te colocar de maneira o que é um fenômeno quântico? Um fenômeno quântico é um fenômeno que pode ser bem descrito pelas leis da mecânica quântica. Na prática, é um fenômeno que acontece numa escala bem pequenininha e envolve, em geral, elétrons ou fótons ou outras partículas subatômicas, e envolve estados transitórios do ponto de vista energético e do ponto de vista ambiental, estados frágeis que existem em situações específicas. Mas não só, tá? Em geral é assim. Então, por exemplo, eu tenho... pensa, por exemplo, no computador quântico, como ele funciona. Tá? Então, eu tenho vários computadores quânticos feitos de diferentes maneiras. Eu tenho alguns que têm fótons. O que são fótons? Pensa na unidade fundamental da luz, tá bom? O pacotinho de luz fundamental. Então, eu ponho o fóton, esse pacotinho fundamental, pensa na partícula atômica, e eu ponho outro fóton do lado, e um terceiro e um quarto fóton, e eu esfrio bastante, tá? Perto do zero absoluto, 0 Kelvin. Que é menos 273 graus centígrados. Quando eu esfrio as coisas, o mundo vibra, tá? Inclusive eu recomendo para todo mundo ver a série do Richard Feynman sobre a vibração do mundo, uma das coisas mais poéticas. Você conhece isso aí? Richard Feynman. Todo mundo que quiser conhecer a coisa mais linda do mundo. Enfim, aí as coisas vibram. O mundo, se a gente visse ele com uma lente apropriada, a gente ia ver ele vibrando. Tá aquela coisa, nossa, as pessoas vibram mesmo. Vibra com certeza. Então, as coisas vibram. Quando fica muito frio, elas vibram. Vibrar é um estado energético, ou melhor, vibrar envolve energia. Quando fica muito frio, eu tenho menos energia disponível, vibra menos. Então, quando está próximo do zero absoluto, as coisas praticamente não vibram. Então, essas duas partículas estão no estado quase paradinho. E nesse estado quase paradinho, eu consigo induzir eletricamente um estado chamado superposição. E consigo induzir um outro estado chamado entrelaçamento. Na superposição, o que vai acontecer? Pensa que cada um desses, agora eu vou tratar como um bit, tá bom? O que quer dizer um bit? Quer dizer assim, imagina que vamos pensar num elétron, tá? Então ele tem um spin, ele gira, tá bom? Então um girinho. Então agora ele não tá girando, tá paradinho. Eu tenho ele girando, eu tenho ele positivo para cima, positivo para baixo, tá bom? O que quer dizer entrelaçamento? Superposição, perdão. Quer dizer que ele tá ao mesmo tempo com o spin para cima e com o spin para baixo. Sabe Matrix? Você e a antimatéria de você num universo que é a Terra -1, é Terra elevada a -1? Exatamente isso. Então, esse sistema de computação, ele não vai computar simplesmente como um bit. Ele vai computar o estado dele na elevado a -1. Ele na antimatéria dele na Terra elevada a -1, por assim dizer, na brincadeira. Entendeu? De tal forma que ele vai ter, por exemplo, aqui em cima o estado, tá, que ele tem 0, 1. Aqui embaixo ele tem 0 e 1. Beleza? Então ele tem não 2 estados, ele tem 4 estados, que é 2 ao quadrado. E assim eu vou adicionando, e portanto mais bits. Pensa que agora eu tenho mais outro bitzinho desse, outro fótonzinho desse, tá bom? Esse fótonzinho, ele também vai ter 2 estados para cima, 2 estados para baixo. Então, se eu olhar e falar assim, nossa, só com esses 2 bits, eu tenho 4 estados para um, 4 estados para outros, eu tenho 8 estados, perfeito? Ao invés de ter 4 estados, certo? Agora olha só o que é o entrelaçamento. Imagina que o estado de um desses do primeiro fóton, pensa o estado do primeiro fóton, ele está diretamente coordenado, por assim dizer, existe uma correlação perfeita com o estado do segundo fóton. Ok? De tal forma que se eu souber o estado do primeiro fóton, eu sei o estado do segundo fóton. Beleza? O que significa que se eu sei o estado do segundo fóton, também sei o do terceiro fóton. Certo? Se eu sei do terceiro fóton, eu sei o do quarto fóton. Cada um desses é um qubit. Tá? Que eu descrevi um sistema de 4 qubits. Bits quânticos. Ok? Se eu souber o estado do primeiro fóton, eu sei o do segundo fóton, que me vai fazer saber do terceiro fóton e assim do quarto fóton. Logo, se eu sei o estado do primeiro fóton,
Eu sei de todos os fótons. O que significa que a computação é praticamente imediata. Ou seja, não só eu tenho muito mais estados computáveis, como eu tenho a computação imediata de todos os estados. Essa é a essência da computação quântica. Tá? Depois eu tenho uma questão sobre como programa, que é super interessante, super legal, mas essa é a essência. O resto é detalhe. Se a gente olhar por esse ponto de vista, ok? Em algum momento, o entrelaçamento deixa de existir. Em um momento ele existe. A gente pode olhar dentro de um sistema artificial, que é um sistema induzido pelo homem, como o computador, e falar, ele existe nessa hora. Mas que hora ele deixa de existir? Essa hora é imprevisível. Porque o que vai fazer com que ele deixe de existir é justamente... pensa num ruído que você não pode prever, por assim dizer, tá? Tanto que o grande problema da computação quântica é a redução de ruído. E existe um limite teórico para a redução de ruído possível, exatamente igual eu te falei, porque você não consegue, em última análise, dizer qual é o momento de decaimento do isótopo do átomo de urânio. Do átomo de urânio. Ou seja, existe uma estocasticidade intrínseca. Entendeu o ponto? Eu tô fritando a cabeça agora. Eu fico evitando essas coisas, eu fico com medo de elas ficarem muito... Ele tá querendo a explicação do demônio do Laplace ao vivo e a cores. Não tem problema, mas eu fico com medo se não ficar parecendo muito difícil, muito... Mas como que esse mundo... Porque isso aí, esse é o nível de conversa mais hard, assim. Que você tem no almoço com teus não amigos. Tenho nunca. Não, quem sabe essas coisas não se preocupa em discuti-las. Quase nunca. E só a sobreposição, só o fenômeno de sobreposição já invalida a tua teoria do algoritmo. Exatamente, lógico. No mundo quântico. Mas o mundo quântico é o mundo. Esse aqui agora é quântico? Lógico, isso aqui agora... é lógico. As coisas veja bem, o único problema, porque nós não estamos no estado, até acho que nós estamos no estado de entrelaçamento, é uma longa discussão, mas por que o estado de entrelaçamento não é óbvio? Porque tem muito ruído. Agora, quer um exemplo? Como é que um pássaro se desloca? Você já viu migração de pássaro? O pássaro anda 20 mil quilômetros, 7 mil quilômetros. Como? Ele entrelaça uma magnetita que ele tem na magnetita, né? O nome que está na estrutura óptica do pássaro. Aí eu deixo o cirurgião falar melhor, que eu vou falar merda, mas ela está perto da retina, em algum lugar aqui em torno da retina, acho que é atrás da retina, né? Não sei onde fica esse troço, com o campo magnético da Terra. E é porque ele está entrelaçado quanticamente que ele consegue se deslocar através do planeta. Esse GPS dele é quântico. E tem muita gente que não acredita, né, que a quântica poderia participar da biologia, mas... biologia perfeito. quântica. Eu publiquei um artigo lá na revista, na Ilustríssima, lá na minha coluna na Folha. Cara, eu fiquei uns 2 meses só, sabe assim, depurando essas coisas, tipo se fosse um paper na Nature. Liguei pros caras, que são os biólogos quânticos. Cara, levantei, sabe assim... Fala, qual é a evidência verdadeira? Não aquela só que saiu na Science. Qual que era? Cara, levantei, tem várias, assim, falar que isso aqui é inequivocamente quântico. Demonstração de fenômeno quântico a temperatura ambiente dentro de ser vivo. E isso que é mais louco. Exatamente, porque a galera fala, quem é contra a quântica no ser vivo, diz exatamente o que ele acabou de falar, da temperatura e da umidade. Mas não sabe nada. Exato. Quer dizer, não é que não sabe nada, tá atrasado. Fala assim, não pode ter fenômeno quântico porque é muito úmido e muito quente. Fotossíntese é um fenômeno quântico. Exatamente. E provavelmente, é o que eu acredito, a gente ainda vai descobrir que existe muito fenômeno quântico na mente. A teoria do Roger Penrose, né? Que ele acredita que através dos microtúbulos nos neurônios a gente tem esse entrelaçamento entre as pessoas, que a gente tem esse fenômeno quântico dentro de nós. Eu acho que, assim, onde eu acredito, assim, se fala assim, põe sua carta em fenômenos quânticos do tipo mental. Simples. Olfato. A teoria olfativa quântica anda muito forte hoje em dia. Muito forte. Eu diria que eu acho que ela já é a dominante, tá? Acho não, ela já é a teoria dominante. Eu sei porque eu fiz um trabalho, assim, tem umas vezes umas marcas me chamam para fazer umas coisas complicadas. Eu fiz uma que envolvia isso há um tempo atrás, uma marca, né? Um negócio de cheiros. E no final das contas é o seguinte, a gente consegue discriminar isótopos. Você tem um átomo de diferença e nós conseguimos discriminar. Então o olfato humano, de acordo com o paper que saiu na Science, discrimina até 1 trilhão de cheiros. E ele discrimina por coisas muito sensíveis. Você não consegue dizer direito, você só sente que está um pouquinho diferente.
E isso provavelmente tem a ver com a maneira com que os átomos são acoplados dentro dos seus sistemas de tradução de cheiros, no córtex, o antigo córtex entorrinal. Então você tem de fato aí umas estruturas de percepção muito sensíveis que são difíceis de explicar de outra maneira. Elas podem ser explicadas? Podem. Mas pensa, se eu consigo diferenciar uma coisa que muda por um átomo, de alguma maneira existe processamento no nível atômico, ou então existe algum atalho que ninguém consegue explicar. Talvez exista algum atalho. Mas essa teoria desses acoplamentos de aspecto quântico, por que de aspecto quântico? Porque daí efetivamente vamos dizer assim, é o entrelaçamento que vai determinar que é aquele átomo e não um outro átomo que vai permitir você distinguir isótopos. Que assim, às vezes tem uma coisa, por exemplo, uma próxia, esse fenômeno. Questão dos perfumes. Por que é impossível você simular um aroma natural? Impossível. Pode falar, aroma de morango artificial. Impossível. Me mostre um aroma com aquele cheiro de borrachinha, de coisa, me dá dor de cabeça na hora. Babalu, desesperador. Desesperador. Horrível. Não existe aroma artificial parecido com aroma natural. Por quê? Por causa da máquina que decodifica. Que é muito sensível. Que talvez tenha um aspecto quântico mesmo. O que faz todo sentido, porque afinal de contas você precisa de uma percepção muito aguçada, né? O cheiro é muito fundamental para a sobrevivência, assim. E mais do que isso, ele precisa captar moléculas no ar. Pensa, tem um negócio aqui, você fala, puta, veneno, sabe? Putz, gás, entendeu? Isso garante sua vida. E assim sempre foi. Por ser tão detalhado, esse processamento necessariamente tem que ser quântico. Não necessariamente, mas a teoria quântica de decodificação do aroma, do olfato, ela é forte, entre outras coisas, porque a gente decodifica coisas, decodifica cheiros com uma sensibilidade muito grande. Não só o humano, tem outros animais que decodificam muito mais. Mas é isso, entendeu? A nível do isótopo, da variação atômica.